deputado. Obrigado por ter atendido ao nosso convite. É um prazer, Lúcia. Bom dia para você e todos os seus ouvintes. Deputado, que confusão que está essa questão da emenda Ibsen Pinheiro, hein? Confusão provocada, em primeiro lugar, por um governo que tem uma base que é totalmente vulnerável às pressões, opera muito no interesse eleitoral mais imediato, enfim, partidos derretidos no Congresso Nacional. Os líderes não lideram e tudo fica ao sabor do momento. Eu vi que o discurso mais recorrente, quarta-feira passada, quando se aprovou essa facada que se colocou o Rio na salmoura, o verbo salmorar, no sentido figurado, significa moer, maltratar, pisar, a motivação grande era em relação a ganhos imaginários, digo eu, de prefeituras, de Óbidos, de Quixeramobim, de qualquer lugar do país, onde vive o povo decente desse país, do Brasil, o Brasil profundo, mas vendendo ilusões. Teve deputado dizendo que aquela era a noite mais importante do século no Legislativo Nacional. Então, essa convulsão foi provocada. Agora, dá para reverter. A gente não precisa também, e acho que o governador Cabral também enfiou os pés pelas mãos, fez muita afirmação passional, provocou lá os deputados no início, ano passado, falando que iriam roubar o Rio. Isso provoca uma reação também corporativa, rebaixada, que levou a essa situação. Agora mesmo o Cabral falou que a ideia do Ibsen de perfumar o bode, aliás, expressões do próprio deputado Ibsen, mostrando que parece que está brincando, ele disse que era sensacional. Depois pensou um pouco mais e viu que não era solução nenhuma. Até porque, não é, deputado? Depois que o deputado Ibsen Pinheiro promoveu essa lambança na Câmara, ele agora quer se imiscuir nos assuntos do Senado? É isso? Olha, eu acho que ele percebeu que a sua emenda é simplista, faz tábula rasa, incide, inclusive, isso é o mais grave de tudo, em campos do pós-sal, já verdade, rasga contratos, o que dá uma péssima ideia do país, não é isso? Exatamente, além do mais, ofende a Constituição. No título 3 da nossa Constituição, da Organização do Estado, o artigo 20, parágrafo 1º, fala claramente que é assegurada por lei aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, participação na exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos, e está lá, esse é o ponto central, compensação financeira por essa exploração. Compensação para Estado confrontante, município lindeiro à exploração, que sofre impacto, adensamento populacional, impacto ambiental, onde já se viu igualizar tudo, né, para todos os municípios. Está errado, é injusto isso. Esse distributivismo pseudo-igualitário, na verdade, é injusto e desigual. Sobretudo é inconstitucional, né, deputado? Eu acho que mais do que meramente injusto, ele é inconstitucional. E aí, ferir a Constituição numa lei ordinária é que me parece ir contra, quer dizer, promover uma espécie de anarquia institucional no país, né? É uma Constituição legítima, produzida por um Brasil que acordava para um processo de democratização que ainda não se concluiu. Você, minha querida colega professora de História, conhece bem esse processo. Lá nos anos 80, participação popular no processo de elaboração da Constituição Cidadã de 88. Então essa Constituição ela é uma joia rara na história brasileira, tão frágil do ponto de vista do arcabouço jurídico. E não pode virar essa coxa de retalho. Aliás, lá em Brasília, na Câmara, eu percebo a seguinte tendência. Qualquer coisa você já faz uma emenda constitucional para aumentar salário, para isso, para aquilo. Tudo vai para a Constituição. As disposições transitórias daqui a pouco vão ser maiores do que o próprio corpo fundamental da Constituição. E, evidentemente, afrontá-la, acabando com o princípio da compensação, é inadmissível. Mata, inclusive, a ideia de royalties, que não é propriamente imposto. E o Rio, particularmente, né, Lúcio? Nós vamos receber hoje, se isso vigorar, se eu vou colocar nesse condicional absoluto, 95% a menos, 1/1000 da riqueza aqui gerada. O Rio passa de primeiro para 22º lugar no recebimento de royalties, mas continuaremos sendo o estado que mais produz. 85% do petróleo nacional sai daqui. Como é que a gente... Todos
todos os danos à infraestrutura e ao meio ambiente, né, deputado? Lúcio, um argumento que alguns usam lá é falacioso, diz, gastam mal, os prefeitos não usam bem o dinheiro, tem corrupção. Ora, parece até nós vamos ter administrações rigorosamente honestas. Aí é outra questão. Eu acho até que a gente pode discutir isso, deputado, mas não está no artigo 20 da Constituição, não é? Está na ideia da probidade administrativa, da impessoalidade, da legalidade, de toda a administração pública. Agora, é evidente, a gente quer que esses royalties sejam utilizados para atender as necessidades da população, que nem sempre acontece, para tratar o controle social do orçamento e não obras de fachada, como muitas vezes faz. Mas isso é outra questão. Claro. O essencial agora é garantir que nos recursos do pré-sal, que é uma riqueza futura, tem muita demagogia e venda de ilusão em relação a isso, é uma exploração difícil, que exige altíssima tecnologia, inclusive os efeitos poluidores desse tipo de óleo de águas profundíssimas é maior do que o óleo da camada pós-sal, portanto temos que ter cuidados ambientais muito grandes. Tem que ter uma discussão mais séria, mas parece que o pré-sal vai redimir o Brasil de todos os males, e a emenda Y, como disse lá um representante dos 364 deputados, é a iniciativa mais importante do século. Quer dizer, os 90 anos futuros do século XXI já foram para o espaço, porque nada de mais importante vai acontecer. Ao contrário, foi um momento ruim do parlamento, mas ainda não acabou. Tem o Senado, tem muita discussão. Agora, na verdade, tem muita gente vendendo terreno na lua mesmo, né, deputado? O Maurício Martins quer fazer uma pergunta ao senhor. Bom dia, deputado. Tudo bem? Bom dia, Maurício. Você falou agora um pouco sobre as reações do governador Sérgio Cabral e ele está aí arregimentando nessa manifestação de amanhã. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor vai nessa manifestação amanhã? Bom, eu estou indo para Brasília agora, e os ouvintes tiveram incômodos de escutar no fundo chamadas aqui de aviões, porque nós temos que trabalhar lá. Tem votação hoje, amanhã e quinta. É evidente que nós vamos discutir com a bancada, que aliás não foi comunicado oficialmente dessa manifestação. Falei com o nosso coordenador de bancada, Fluminense, deputado Hugo Leal. Ele disse que não estava sabendo de nada, nem foi chamado para a coletiva de sábado de manhã. Nós vamos ter uma reunião da bancada hoje às 6 da tarde para discutir a nossa estratégia para reverter a emenda Y no Senado, fazer lá a nossa conversa com os senadores, o nosso diálogo, a nossa ponderação. É claro que a manifestação sempre é importante, aliás, desde que aprendi a andar, participo de manifestações e passeadas. A lua, você sabe. E agora ela tem um quê meio de chapa branca muito forte. Não é uma manifestação para o governador do Estado, é em defesa dos direitos do Estado do Rio de Janeiro. Então eu quero ver qual vai ser o convite e a participação oferecida aos deputados. Todos, de todos os partidos, têm que ser convidados. E aí, dependendo também da falta de votação amanhã na Câmara, não adianta a gente vir para cá, para a rua, ter o 1001º, como o general Figueiredo falecido queria ser nas diretas já, ele estava na África quando falou essa frase famosa, e lá na Câmara aprovarem alguma aberração, eu não sei, a pauta vai ser definida hoje. Agora, evidente, a mobilização da cidadania, sem oficialismo, mas com conhecimento do que está acontecendo, é muito importante. Claro, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, aqueles que têm representação política, podem e devem estimular essas manifestações. Tá certo. Vamos torcer para que, então, o Senado restabeleça o bom senso e a racionalidade desse processo todo. Obrigado, deputado. Um bom dia para o senhor. Igualmente, Lúcio, obrigado aí pelo espaço para dar exatamente esse bom senso, essa racionalidade, sem o que a gente não vê. Se for na emocionalidade, no viés eleitoral, aí o Rio perde, o Espírito Santo também, porque é uma diferença muito grande. Os outros estados ficam com seus representantes muito seduzidos por esse discurso fácil. É verdade. Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. Numericamente, né, o deputado tem toda a razão.